Gente, cuidar da saúde auditiva é muito importante para evitar danos ao longo do tempo. Muitas vezes a surdez pode ser evitada apenas com acompanhamento médico. E para falar sobre esse assunto, a nossa equipe conversou com um especialista. Vamos acompanhar? 28 milhões de pessoas no Brasil têm surdez. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Algumas dessas pessoas podem nascer com o problema, outras, ao longo da vida, desenvolvem a perda auditiva. E para falarmos sobre esse assunto, a gente conversa agora com a otorrinolaringologista, a doutora Ana Carolina Coelho. Seja muito bem-vinda à TV Pai Eterno. Olá para você. Olá, tudo bem? Doutora, a primeira pergunta que a gente precisa esclarecer aqui, o que de fato é considerado uma surdez? Surdez é quando a gente perde a audição em algumas frequências específicas no exame que é chamado de audiometria. Então, em primeiro lugar, a gente pergunta num exame, numa anamnese, numa conversa com o paciente, o que ele sente. A partir do momento que o próprio paciente detecta a perda de audição, a gente tem que diagnosticar a partir de exames. O principal exame que a gente pede para diagnóstico inicial é o exame de audiometria. Quais os principais sintomas ou sinais que as pessoas podem ter que precisa realmente procurar uma ajuda médica para identificar se está ou não perdendo a audição? A maioria dos pacientes sentem que não estão escutando muito bem, principalmente TV, telefone, ou tem alguma orelha de preferência para falar no telefone, que daí a gente identifica que tem uma perda pior de um lado do que do outro. Outros pacientes também vêm com queixa de zumbido, pode vir com queixa de que alguns momentos escuta mal, outros momentos nem tanto, que o ouvido está tampado. Essas são as principais normalmente. E a maioria das vezes é possível reverter esse caso? Se a pessoa, por exemplo, buscar a ajuda de um profissional, quanto antes pode evitar a surdez? Com certeza, isso também vai depender do motivo. Se for alguma causa súbita, alguma causa congênita ou infecciosa, procurando o médico o mais rápido possível, a gente consegue reverter. Mas a presbiacusia, que é essa perda de audição dos idosos, não tem reversão. A gente pode prevenir. O que a gente pode fazer é fazer exames de sangue anualmente, porque qualquer alteração metabólica, por exemplo, pressão alta, diabetes, colesterol, tireoide, tudo isso pode ocasionar a perda das células da audição mais precocemente. Então, é bom a gente manter os exames de sangue sempre em avaliação, sempre corrigidos, para prevenir uma perda de audição mais rápida. E para esse tipo de perda de audição, principalmente dos idosos, não tem nenhuma medicação, não tem nenhuma cirurgia que vá prevenir ou que vá reverter essa perda. Aí a gente indica o aparelho de audição. Neste programa, muitos pais nos acompanham. Quando os pais devem ficar atentos, quando eles devem levar a criança até o profissional? As crianças, muitas vezes, elas não sabem relatar para você que está com perda de audição, que está escutando menos de um lado ou do outro. As crianças começam a relatar isso a partir dos 3, 4 anos de idade. Então, a gente recebe muita cartinha de professora, principalmente a partir do desempenho escolar, que a gente vê se a criança está com dificuldade, não está interagindo o suficiente ou não está desenvolvendo a linguagem igual as outras crianças estão. Então, a partir do momento que tem essa comparação com outras crianças, a gente vê que a criança está atrasada, a gente começa a fazer a triagem auditiva neonatal, que a gente chama. A gente vai pedir audiometria, outros testes importantes que a gente consegue identificar essa perda de audição. É importante também os pais prestarem atenção em casa e verem esse histórico da criança, principalmente se teve algum problema durante o parto, a gestação, se a criança é gêmeo de outra criança, isso também é mais um fator de risco, se a criança já foi internada em UTI, já teve história de uso de antibiótico intravenoso, principalmente. Isso pode ser fatores de risco para perda de audição na infância.
Doutora Ana Carolina Coelho, muito obrigada pelas suas informações, obrigada por dividir conosco aqui tanta sabedoria, até mesmo para alertar a nossa população. É um prazer para mim estar participando dessa entrevista. Muito obrigada pelo convite. Eu espero ter colaborado de alguma forma para vocês e qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigada e eu aproveito e volto ao estúdio.